Eu gostaria de cumprimentar a todos neste momento com a santa e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos felizes porque chegamos na última lição, a lição de número 13, cujo tema é o sacerdócio celestial. Meus irmãos, nós neste segundo trimestre de 2019 aprendemos muito acerca do tabernáculo, símbolos da obra redentora de Cristo. Estamos bastante enriquecidos espiritualmente através destas ricas lições bíblicas, entendendo que nem todo mundo pode comparecer no domingo pela manhã para assistir à escola bíblica dominical. Então, através dessas videoaulas, você pode aprender um pouco mais acerca da palavra de Deus. Seja muito bem-vindo, você que pela primeira vez está nos ouvindo, nos assistindo. Se você ainda não é inscrito em nosso canal, se inscreva, ative o sininho para que você possa receber aí os vídeos sempre quando forem publicados. Se você é uma pessoa grata, não esqueça de deixar o seu like. Amém? O meu pastor local é o pastor José Alves e o meu pastor presidente é o pastor Manuel Justino. Como eu disse, eu estou bastante feliz, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado durante 3 meses, não é verdade? Onde nós conseguimos estudar todas estas lições, que são 13. E hoje nós vamos comentar justamente a 13ª, que vai falar sobre o sacerdócio celestial de Cristo Jesus. Aleluia! Meus irmãos, nós vamos entender que Jesus está exercendo neste exato momento este sacerdócio celestial. Porque o sacerdócio de Cristo é superior ao levítico. Porque o levítico, o sacerdote precisava de uma oferta e de um ofertante. Cristo não, ele é a oferta e o ofertante. Porque o sacerdócio de Cristo é superior. Porque o levítico era transitório, era sombra, figura. Mas o de Cristo não. O de Cristo é eterno. O de Cristo é único, é completo, é perfeito. Porque o sacerdócio de Cristo é superior? Porque os sacerdotes da ordem de Levi, eles tinham que oferecer constantemente sacrifício. Jesus, ele fez isso uma única vez. Então nós vamos entender que Jesus, neste momento, ele está exercendo este sacerdócio à destra do Pai. Esta é a posição desse sacerdote, chamado Jesus Cristo, que está conosco. Ele está à destra do Pai, intercedendo por todos nós. Nós vamos ver nesta lição, meus irmãos, quão coisas maravilhosas Jesus Cristo fez pela sua igreja. Não tem como ser impactado pela obra redentora que Cristo fez na cruz do Calvário. Nós vamos entender, por exemplo, que na antiga aliança, o sacerdote ele pegava o sangue e aspergia ali sobre o altar de sacrifício. E hoje, na nova aliança, esse sangue não é mais aspergido. Esse sangue é tomado, é bebido. Veja a comunhão que nós temos, meus irmãos, com este sangue. E foi exatamente esta obra tão perfeita, tão sublime, tão completa, que Jesus fez na cruz do Calvário por todos nós. Deus, ele queria fazer da nação de Israel uma nação sacerdotal, não nacional, mas universal. Ela seria um exemplo para todo o mundo, mas eles não quiseram. Então eles se tornaram apenas sacerdotes nacional.
porque era apenas 11 tribos que se curvava diante da tribo de Levi. Mas já que Israel não quis, Jesus fez da sua igreja um sacerdócio universal. A Bíblia diz que a igreja, ela é luz do mundo, ela é sal da terra. Veja que nós temos que ser um exemplo para o mundo inteiro. Nós vamos perceber que Cristo é a pedra pela qual a igreja deve estar edificada. Porque Cristo é a pedra e a igreja são pedras vivas, são pequenas pedras, mas Cristo é a pedra angular, a pedra da esquina, que os construtores rejeitaram e até o dia de hoje continua rejeitando esta pedra. Então, Jesus é a pedra principal, a pedra angular, a pedra de esquina. Jesus é a pedra pelo qual nossa casa deve estar edificada nele. Não falo da nossa residência, eu falo da nossa vida. Porque a Bíblia diz que aquele que ouve a palavra e pratica é semelhante a um homem prudente que edificou a sua casa sobre uma rocha. Vai vir um vento, vai vir a correnteza, vai vir a chuva, mas não vai derrubar. Veja que vem a chuva, é um poder do alto. Vem um vento, é o poder do lado. E vem a correnteza, é um poder embaixo. Nada vai conseguir atingir esta casa, ou seja, esta pessoa que está edificado na rocha que é Cristo. Esta pedra que é Cristo é aquela mesma quando Nabucodonosor, no capítulo 2 de Daniel, teve um sonho que uma pedra vinha na direção da estátua e atingiu a estátua nos pés. Essa pedra se chama Jesus Cristo de Nazaré. É exatamente nesta pedra que a igreja está edificada. A igreja não está edificada em Pedro, em Papa, em Maria, porque senão a igreja já tinha afundado. A igreja está edificada nessa pedra que é Jesus de Nazaré. E diz a Bíblia que nem as portas do inferno vai prevalecer contra esta igreja. Jesus é a pedra e a igreja são pedras vivas. Esse sacerdócio celestial, ele é tremendo, meus irmãos. Por quê? Como que ele começou a exercer esse sacerdócio? Nós sabemos que quando Jesus estava na cruz do Calvário, ele entregou o seu espírito ao Pai. Ele expirou. Ele disse, está consumado. Ou seja, tetelestai. Quando ele disse tetelestai, o seu espírito saiu do seu corpo. Louvado seja o nome do Senhor. E antes dele ir ao Hades para levar cativo o cativeiro, ele subiu no tabernáculo celestial. Porque no céu não tem átrio e nem lugar santo. Lá tudo é santíssimo. Então Jesus exerceu esse sacerdócio celestial lá no tabernáculo celestial, no lugar santíssimo, no céu. Então, quando Jesus expirou, ele levou consigo o seu sangue. Pelo Espírito, a sua alma subiu e foi até o Pai. Parece que eu vejo, dentro da Bíblia Sagrada, Jesus levando uma taça cheia de sangue para apresentar ao Pai. Quando Jesus chegou lá, no lugar santíssimo, porque foi esse papel que ele veio fazer, porque o sumo sacerdote, uma vez por ano, fazia esse papel, entrando no lugar santíssimo, no grande dia da expiação, no dia de Yom Kippur, ele levava sangue para lá e aspergia em cima da tampa do propiciatório. Só que o sumo sacerdote levava sangue alheio, sangue de bode. Jesus não, ele levou o seu próprio sangue. Então Jesus fez exatamente este papel, meus irmãos.
Quando ele chegou lá com essa taça cheia de sangue, os anjos não reconheceram ele. Eu gostaria de ler esse texto com os irmãos em Salmos, capítulo de número 24, versículo de número 7 em diante. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, ele é o Rei da Glória. Quando Jesus estava entrando no céu, os anjos não estavam entendendo que era ele, porque ele estava todo cambaleando, todo machucado, cheio de sangue. Algumas pessoas entendem erradamente que foram os demônios que disseram isso na porta do inferno. Mas antes de Jesus ir no Hades, ele foi para o céu. Até porque no inferno não existe nenhum demônio, não é verdade? Os demônios estão nas regiões celestiais. E também existe demônios presos em correntes eternas no abismo. Mas no inferno não existe nenhum demônio. Então, quando Jesus estava entrando no tabernáculo celestial, no lugar santíssimo, não com sangue alheio, mas com o seu próprio sangue, quando ele chegou lá, ele viu uma taça antiga, de um sangue antigo. Era o sangue de Abel. Diz a Bíblia, no livro de Apocalipse, que ele disse: tire o primeiro para estabelecer o segundo. Os anjos viram aquilo e disseram: este sangue fala melhor do que o sangue de Abel. Então, assim como o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo uma vez por ano e aspergia o sangue 7 vezes em cima da tampa do propiciatório, porque a tampa do propiciatório é um tipo perfeito do trono de Deus, Jesus aspergiu este sangue no trono de Deus. Isso está escrito no livro de Apocalipse. Então veja que obra linda, que obra tremenda que Jesus Cristo fez quando ele morreu. Aleluia! Através desse sangue, ele uniu pela fé os judeus e gentios e fez a sua própria igreja. Que mensagem maravilhosa! Jesus, ele é o sacerdote celestial. Eu estou aqui me segurando para não me conter em lágrimas, mas quem entende essa obra que Jesus Cristo fez, dá glória a Deus nas alturas. Então, meus irmãos, nós vamos entender que Jesus, ele fez essa obra tremenda a favor da igreja. Eu fico bastante triste quando eu vejo pastores querendo judaizar a igreja, sendo que a igreja tem muito mais privilégio do que Israel. Então, como eu disse, Deus ele queria fazer da nação de Israel uma nação para que ela fosse um exemplo para o mundo inteiro. E eles não quiseram, então Jesus fez isso da sua igreja. A igreja é um sacerdócio universal. Você que está me ouvindo, me assistindo, você que é professor da escola bíblica dominical, você que é aluno, eu tenho 3 referências bíblicas de que a igreja faz parte do sacerdócio real. A primeira referência está em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. A segunda referência está em Apocalipse, capítulo de número 1, versículo 6. E a terceira referência está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 10. Sim, a igreja faz parte do sacerdócio real. A igreja não é sacerdote por si só, como acontece na igreja romana. Não, a igreja é sacerdote através de Cristo Jesus. Então nós somos constituídos nele, porque ele fez isso através do seu próprio sangue. E assim como a nação de Israel, meus irmãos,
ela não tinha herança, a igreja também não tem herança nessa terra. A herança da igreja é a nova Jerusalém. Louvado seja Deus. Veja que alguém, para ser um sacerdote, ele tinha que ser da tribo de Levi, pertencer à família de Arão. Mas Cristo não. Ele é da tribo de Judá e pertence à família de Davi. E por isso ele pode exercer esse sacerdócio celestial, lá no céu. Então, Jesus, ele formou, através do seu sangue, a mais poderosa dentre as nações, que é a igreja. A igreja tem um poder mundial tremendo, de mudar muita coisa. O rei Nabucodonosor, ele teve um sonho de uma estátua, que a cabeça era de ouro, o peito e os braços era de prata, o ventre e a coxa era de bronze, e as pernas de ferro, e os pés em parte de ferro e em parte de barro. Veja que a humanidade, ela vai só perdendo o seu valor. Ouro, prata, bronze, ferro e barro. Veja que a humanidade, a sociedade, a cada dia vai se deteriorando, vai piorando as coisas. Ela a cada dia perde o seu valor moral, ético. E quem é que pode fazer a diferença? É a Rede Globo? Não. É o governo? Não. É o Estado de Israel? Também não. É a igreja do Senhor Jesus na face da terra. Porque a igreja não é vela, porque vela derrete. A igreja não é farol, porque farol quebra. A igreja não é lâmpada, porque lâmpada queima. A igreja não é lanterna, porque lanterna estraga. A igreja é candeeiro. Através do azeite do Espírito Santo ela brilha. Ela tem que ser a luz do mundo. Ela tem que dissipar as trevas. Então, veja como a igreja é poderosa. Essa igreja que está edificada nessa pedra que é Cristo Jesus. Não é verdade? Eu sou a igreja. Você também é esta igreja. Então, meus irmãos, nós vamos perceber que a igreja, ela vai permanecer de pé. Enquanto o Espírito Santo de Deus estiver conosco, ela estará de pé. Vai vir muitos escândalos. É natural que isto aconteça. Mas a verdadeira igreja, ela não participa de escândalo nenhum. Não é verdade? Então, meus irmãos, esta é a igreja do Senhor Jesus. E nós vamos entender que Jesus, ele está exercendo neste momento o seu ofício sacerdotal. Ele está no tabernáculo verdadeiro, porque o tabernáculo de Moisés era uma cópia do verdadeiro tabernáculo celestial. O tabernáculo de Moisés passou e agora Cristo está exercendo o seu ofício sacerdotal no verdadeiro tabernáculo celestial, aonde lá o ambiente é santíssimo, porque lá não tem lugar santo e nem átrio, lá tudo é santíssimo. Então, nós vamos perceber a diferença do tabernáculo de Moisés para o tabernáculo celestial. Nós aprendemos neste trimestre que havia um muro ao redor do santuário, que com as suas colunas e a sua cortina de linho fino retorcido, fazia esse muro em volta do santuário. Havia uma porta e havia lá dentro o átrio. O átrio, nós sabemos que havia duas peças, o altar de holocausto e a pia de bronze, e lá dentro havia cortinas internas, que eram os véus, e lá fora as cortinas externas, que eram as cobertas. E nós sabemos que havia o lugar santo. No lugar santo havia a mesa dos pães da proposição, o candeeiro, e havia também o altar de ouro. E lá dentro estava, no lugar santíssimo, o utensílio máximo
da religião e da fé judaica, a Arca da Aliança. Esse é o tabernáculo de Moisés. Era apenas uma sombra, era um tabernáculo transitório. Hoje ele não existe mais. Porém, o tabernáculo celestial existe. O tabernáculo celestial, ele está no céu. E é onde Jesus está sentado à destra do Pai, intercedendo por todos nós. Esse é o papel de Cristo Jesus, meus irmãos. Na antiga aliança, um israelita precisava de um sacerdote para se comunicar com Deus. Hoje, na nova aliança, qualquer cristão pode falar com Cristo diretamente, porque Ele é o sumo sacerdote da nossa alma. Louvado seja Deus por isso. Nós vamos entender a dificuldade que havia na antiga aliança, porque um sacerdote comum, ele não podia entrar no lugar santíssimo. Todo mundo sabe disso. Mas hoje, qualquer crente em Cristo Jesus pode entrar no lugar santíssimo, no mais íntimo da presença de Deus, pelo novo e vivo caminho, porque foi através do sangue expiatório de Jesus Cristo, da sua obra perfeita na cruz do Calvário, nós temos tal privilégio. Então, esse é o sacerdócio celestial, Jesus de Nazaré, que é o nosso sumo sacerdote, que neste momento está intercedendo pela sua igreja. Que mensagem edificadora, não é verdade? Que Deus em Cristo Jesus possa lhe abençoar poderosamente. Amém?